Já parou para pensar que a gente vive num mundo onde a energia mais valiosa não é dinheiro nem tempo, mas a nossa atenção? E ela é disputada o tempo todo, em cada centímetro quadrado da nossa vida. A gente acorda e a primeira coisa que pega é o celular, já entregando a nossa atenção de bandeja. Cada notificação, cada vídeo de 15 segundos, cada e-mail é um pequeno ladrãozinho de merda, tentando roubar nosso foco. E ele é muito bom no que faz. Se você assistiu a Wall-E, vai se lembrar da humanidade vivendo em naves espaciais, passiva, flutuando em cadeiras que faziam tudo por eles. Aquilo é uma metáfora perfeita para a nossa sociedade atual. A tecnologia, que deveria nos dar mais liberdade, nos aprisionou em um estado de conveniência de caralho, nos tornando meros consumidores passivos de estímulos digitais. A gente se acostuma a ser alimentado com informações, com entretenimento e perde a capacidade de buscar, de criar, de focar por conta própria. Por muito tempo, eu achei que ser produtivo era uma questão de ter mais força de vontade. Se eu não conseguia me concentrar, era porque eu não estava me esforçando o suficiente. Era uma batalha interna, onde eu me sentia exausto no final do dia, mesmo sem ter feito porra nenhuma de real. Era uma luta constante para não ceder, para não abrir o Instagram, para não responder a mensagem. E essa luta me consumia. Eu achava que a disciplina era uma espécie de superpoder e que eu era fraco por não tê-lo. A gente trata a força de vontade como um recurso ilimitado, um soldado incansável que deveria lutar contra todas as tentações do mundo. Mas a verdade é que esse soldado se cansa. Ele se exaure a cada pequena decisão, a cada não que ele precisa dizer para a tela brilhante do celular. E quando o cansaço mental bate, a resistência vai pra puta que o pariu. Mas eu comecei a perceber que a luta não era contra a minha preguiça. A luta era contra um sistema que foi feito para nos distrair, um design de engenharia humana que explora as vulnerabilidades do nosso cérebro. Pense nos aplicativos. Eles não foram feitos para nos ajudar, mas para nos manter dentro deles o máximo de tempo possível. Eles usam o que os psicólogos chamam de recompensas variáveis, o mesmo princípio por trás das máquinas de caça-níquel de Las Vegas. Você rola o feed e nunca sabe quando vai aparecer um post engraçado, uma curtida ou uma notícia chocante. Essa imprevisibilidade gera uma dopamina muito mais viciante do que uma recompensa previsível. É como no documentário O Dilema das Redes. O que eles mostram é o motor da dopamina em ação, nos tornando ratos em um labirinto, correndo atrás de um queijo que nunca chega de verdade. E nesse ponto, eu comecei a entender que foco não é uma batalha, é uma escolha. A gente pode escolher as condições que nos permitem focar, em vez de passar a vida inteira lutando contra elas. A dopamina não é o vilão da história, mas é o motor que nos leva direto para a distração. Pense nela como a nossa moeda de motivação. Quando você faz algo que gera prazer ou uma recompensa, seu cérebro libera dopamina, através de uma via neural que vai do córtex pré-frontal ao núcleo accumbens, o centro de prazer do cérebro. Essa liberação faz você querer repetir a ação. O problema é a distorção dessa moeda na era digital. Nossos ancestrais, há milhares de anos, ganhavam dopamina ao caçar, encontrar comida ou construir abrigo, tarefas que exigiam esforço e paciência. Hoje, as recompensas são instantâneas, fáceis e constantes. Quando você rola o feed, cada nova imagem, cada curtida ou comentário é como um pequeno tiro de dopamina. Essa sensação é tão rápida e fácil que o cérebro começa a comparar essa recompensa instantânea com a recompensa atrasada de tarefas mais complexas. Ler um livro? Sem dopamina imediata. Estudar para uma prova? A recompensa só vem semanas depois. Fazer um trabalho importante? O sentimento de conclusão pode demorar horas. O cérebro, preguiçoso por natureza, escolhe o caminho mais fácil, mais rápido e mais recompensador no curto prazo. Ele decide que ler um livro é chato pra cacete e que rolar o feed é interessante.
é uma comparação totalmente injusta, mas que acontece no nosso subconsciente a todo instante. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais você busca a dopamina fácil, mais o seu cérebro se acostuma com ela. Ele eleva o seu limite de dopamina, exigindo cada vez mais estímulos para sentir a mesma satisfação. E adivinha, as redes sociais e os aplicativos estão sempre prontos para fornecer mais, garantindo que você nunca se sinta cheio. A gente fica preso em uma busca incessante por algo que nunca chega, enquanto as tarefas que realmente nos fariam crescer são deixadas de lado. A maioria das pessoas tenta combater a distração na base da força de vontade. Elas dizem: amanhã vou ser disciplinado, vou desligar o celular e focar por 8 horas. E o que acontece? A força de vontade, como um músculo, se esgota. Ela é um recurso finito. A fadiga de decisão é um conceito bem estudado em psicologia. Um famoso estudo mostrou que juízes de liberdade condicional davam menos aprovações no final do dia depois de tomarem centenas de decisões, mesmo para casos semelhantes. O que isso nos diz? Cada vez que você resiste à tentação de checar o celular, você gasta um pouco desse recurso. No final do dia, quando sua energia mental está baixa, a tentação é praticamente irresistível. Depender da força de vontade é o mesmo que tentar atravessar um oceano a nado, em vez de construir um barco. É uma batalha que você está fadado a perder. O segredo, então, não está em lutar mais, mas em lutar de forma mais inteligente. O que realmente funciona é mudar o ambiente, as rotinas e os sistemas. É sobre criar um barco que navegue com você, em vez de exigir que você nade contra a correnteza. É sobre tornar o foco tão fácil quanto a distração e a motivação tão automática quanto checar o celular. A gente pode aplicar as lições da neurociência para nos libertar do piloto automático da distração. O foco não é uma característica mágica, é uma habilidade que se treina. E o treinamento começa com pequenas e poderosas mudanças. A revolução do ambiente é o design da sua produtividade. Pense no seu espaço de trabalho como um reflexo do seu estado mental. Uma mesa bagunçada e cheia de distrações é um convite para o cérebro ficar desorganizado, aumentando o que a psicologia chama de carga cognitiva. O primeiro passo é o design da produtividade. A gente pode começar com a regra da visibilidade. O que está à vista é o que domina sua mente. Simplesmente guardar o celular em uma gaveta ou virá-lo para baixo já reduz drasticamente a tentação. Outra ideia é o poder da zona de foco. Defina um espaço específico para o trabalho. A mente tem um poder incrível de associar lugares a comportamentos. E quando você entra na sua zona de foco, o seu cérebro já começa a se preparar para o trabalho de forma automática. Para reforçar essa associação, use a ancoragem sensorial. A mesma música, a mesma iluminação ou até mesmo um aroma específico, como um incenso. Isso cria um ritual de transição, uma espécie de portal para o modo de concentração. O personagem Sherlock Holmes, em sua busca por clareza, sempre recuava para seu palácio da memória em um espaço calmo e controlado. Ele sabia que a mente precisa de um ambiente sem distrações para funcionar em seu pico. Outra grande lição é sobre o ritmo da produtividade. A gente não foi feito para correr uma maratona mental de 8 horas. A nossa mente trabalha em ciclos. A neurociência estuda os ritmos ultradianos, ciclos de aproximadamente 90 a 120 minutos de foco intenso, seguidos por um período de menor alerta. Respeitar esse ritmo é o segredo para manter energia e evitar o esgotamento. A técnica Pomodoro nos ensina a gerenciar a nossa energia. São ciclos de 25 minutos de foco profundo, seguidos por 5 minutos de pausa. Essas pausas curtas são essenciais para recarregar o cérebro, consolidar informações e evitar fadiga. A cada 4 ciclos, faça uma pausa maior, de 15 a 30 minutos. O mais importante é que essa pausa seja uma desconexão real e não uma troca de distração. Levantar, alongar-se, olhar pela janela, beber água. O personagem Neo, em Matrix, só conseguia aprender habilidades complexas em curtos períodos de treinamento intenso. O nosso cérebro funciona da mesma forma.
A simplificação estratégica também faz toda a diferença. A ansiedade gerada por uma lista de 20 tarefas pode paralisar qualquer pessoa. É o que se chama de paralisia por análise, uma mente sobrecarregada que não consegue decidir por onde começar. Para evitar isso, a gente pode usar a regra das 3 tarefas. No início do dia, a gente escolhe apenas 3 que são, de fato, as mais importantes. O simples ato de ter clareza sobre o que é essencial já remove uma carga mental imensa. E no final do dia, a sensação de ter completado essas 3 é uma vitória que o cérebro adora. E se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser concluída, use a regra dos 2 minutos e faça imediatamente. Essas pequenas ações, quando feitas na hora, evitam que se acumulem e se tornem uma montanha de trabalho desnecessário que rouba sua energia. É como o objetivo de Frodo em O Senhor dos Anéis. A missão principal era clara: levar o anel para Mordor. Ele não se perdia em todas as batalhas que poderia ter que lutar, mas sim no próximo passo. Por fim, a gente pode usar a engenharia da recompensa. A gente pode hackear o nosso próprio sistema de dopamina e, em vez de esperar que ela venha de fontes externas, a gente pode criar a nossa própria fonte. A neurociência nos ensina sobre a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e formar novas conexões. Ao celebrarmos pequenas vitórias, estamos ativamente treinando o nosso cérebro a associar o esforço com o prazer. A ideia é criar mini vitórias com grandes impactos, dividindo tarefas grandes em pequenas etapas. A cada pequena etapa concluída, o seu cérebro libera uma dose de dopamina. Essa sensação de progresso constante gera um ciclo de motivação autossustentável. Além disso, a gente pode praticar a celebração do progresso. Quando terminar um pomodoro ou uma pequena tarefa, faça algo que te dê prazer, mas que não seja distração. Esse ato consciente de associar a conclusão de uma tarefa com uma recompensa agradável ensina ao seu cérebro a gostar do processo, não apenas do resultado. É como se, usando a analogia do filme A Origem, a gente estivesse plantando uma ideia na nossa mente. A ideia de que o trabalho em si pode ser gratificante. O foco, no final das contas, não é sobre trabalhar mais, é sobre viver de forma mais intencional, é sobre ter a capacidade de escolher onde a sua atenção vai morar em cada momento. É a liberdade de ler um livro sem sentir a coceira de pegar o celular, de ter uma conversa sem a mente estar em outro lugar, de assistir a um filme e realmente se perder na história. Superpoder de estar presente, um poder que você pode começar a desenvolver hoje mesmo. Um passo de cada vez na jornada para uma vida mais plena e menos ansiosa. Se essa conversa fez sentido para você, se inscreve no canal. Por aqui, a gente vai compartilhar sempre mais ideias valiosas para te ajudar nessa jornada.